Bem, pessoal, vamos fazer uma aula agora sobre semelhança de triângulos no Enem e em vestibulares correlatos com ele. Tá? Ao final da aula, se vocês gostarem, não se esqueçam de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal. Os ícones utilizados são exercício para casa, utilizar a calculadora para resolver, utilizar um software, utilizar o Excel, um tópico de história da matemática, quando for muito importante, e quando for uma piada, vocês podem rir se quiserem. Exemplo 1, que tinha ficado para casa. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou a altura de 0,8 metros. Está aí uma figura que poderia representar o nosso problema. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa em metros é a múltipla escolha e vamos à solução. A rampa seria ABC, sendo o ângulo B reto. A medida BC, que é a altura máxima da rampa, é 2,2 metros, que é dado no enunciado. A pessoa andou até o ponto D, 3,2 metros. E a altura desse ponto é 0,8 metros. Ele quer saber quanto ainda falta andar na rampa, a partir do ponto D até o ponto C, para chegar justamente ao topo dela. Então, os triângulos AED e ABC são semelhantes. Logo, nós temos 3,2 está para 3,2 menos x, mais x, assim como 0,8 está para 0,2. Eu vou multiplicar numerador e denominador de cada fração por 10 para justamente eliminar as vírgulas e tornar os cálculos mais tranquilos. Bom, o 32 com 8 eu posso simplificar também. Então, vai dar 1/4. Agora eu vou fazer produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, 32 mais 10x igual a 88. O 10x dá 56 e o x vai dar 5,60 metros. A resposta é a letra D para a questão, a primeira que nós fizemos. Bem, agora outra questão que também tinha ficado para casa é uma questão que fala sobre a sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura, mede 60 centímetros. No mesmo momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa em centímetros passou a medir. Estão aí as opções e nós vamos fazer a questão. Bom, mais cedo, nós temos a pessoa que tem 1,80 m, no caso, passando para centímetros, 180 centímetros. Temos agora o poste de altura H, que nós não sabemos. Bom, o Sol está batendo naquele horário mais cedo e está produzindo uma sombra, tanto para a pessoa quanto para o poste. Esses dois triângulos são semelhantes, obviamente. O comprimento dessas sombras nesse horário é 60 centímetros e 2 metros. Esses 2 metros eu já passo para centímetros. Então, todas as unidades já estão em centímetros, portanto, compatíveis. Então, 180 está para 60, assim como H está para 200. A altura do poste, então, eu descubro que dá 600 centímetros. Bem, agora vamos ver o que acontece com a sombra daquela mesma pessoa e a sombra do poste. Eu quero lembrar que tanto a pessoa quanto o poste vão manter as suas alturas. A pessoa com os 180 centímetros e a altura do poste vai se manter em 600 centímetros, que nós acabamos de calcular. Mas a sombra vai mudar por causa do horário. Então, as sombras agora medem 200 centímetros, se reduziu 50 centímetros, passou a ser 150 centímetros. E agora a sombra da pessoa mede x. Então, eu vou poder escrever que 180 está para x, assim como 600 está para 150. Bem, 600 sobre 150 dá 4. Então, 4x é 180 e o x é 45 centímetros, sendo essa a nossa resposta na letra B. Ok, né? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Exemplo 3, que também tinha ficado para casa. Os blocos verde e vermelho da figura abaixo são paralelepípedos retângulos. Qual é a medida da altura do bloco vermelho? Bom,
Então eu vou colocar um personagem, o manda-chuva, dos desenhos animados antigos, para olhar para essa figura pelo lado direito. O que o manda-chuva vai ver quando ele enxergar isso aí? Ele vai ver o poste em vermelho na vertical, vai ver a medida 6 metros, que é a distância entre o poste vermelho e a parede azul, e vai ver a sombra do poste vermelho na parede azul. Essas medidas são H a ser determinado, medida 6 e 4 você tira da figura. E a medida X seria caso não houvesse a parede azul. Essa sombra do paralelepípedo vermelho, ela ia transpassar o espaço da parede. Ok? Mas tem a parede, então a sombra para ali. Vamos imaginar que essa medida seria X. Bom, agora, se você olhar para a sombra do paralelepípedo verde, a altura dele é 2 e a sombra mede 3. Você está vendo ali nas figuras 1 e 2, né, na maior e menor, está vendo 3 triângulos semelhantes. Então, nós podemos escrever que o H está para x mais 6, assim como 4 está para x, assim como 2 está para 3. Então, ficou fácil descobrir que o x está dando 2x igual a 12, x igual a 6. E H está para 6 mais 6, que é 12, assim como 2 está para 3. Então, o H é 8 metros, sendo essa a nossa resposta. Essa questão foi tirada do Pinterest, tá? Isso rola por aí pelo mundo inteiro. Tem gente resolvendo essa questão por aí ao estudar geometria, tá? Temos o exemplo 4, que é uma questão que caiu no Enem. A fotografia mostra uma turista aparentemente beijando a esfinge de Gizé no Egito. A figura a seguir mostra como, na verdade, foram posicionadas a câmera fotográfica, a turista e a esfinge. Bem, medindo-se com uma régua diretamente na fotografia, verifica-se que a medida do queixo até o alto da cabeça da turista é igual a 2/3 da medida do queixo da esfinge até o alto da sua cabeça. Considere que essas medidas, na realidade, são representadas por D e D', respectivamente. Que a distância da esfinge à lente da câmera fotográfica localizada no plano horizontal do queixo da turista e da esfinge é representada por B, e que a distância da turista à mesma lente por A. A razão entre B e A será dada por... Essa é a múltipla escolha. Bom, vamos colocar a figura ampliada. O enunciado diz que D é igual a 2/3 de D'. Os triângulos assinalados são semelhantes, e retângulos também. Então, C está para A, assim como D está para B. Bom, a gente sabe que se trocarmos a posição dos extremos, a proporção não se altera. Então, eu troquei o B e o C de posição e o A e o D se mantiveram. Bem, agora no lugar do D eu vou colocar 2/3 de D'. Então, B sobre A, que é a pergunta do problema, vai dar 2/3 de D' sobre C. Essa é a resposta no item D. Ok? Parece que a garota está beijando a esfinge, mas não está. A esfinge está lá atrás e a garota está na frente. Só está parecendo que elas estão no mesmo plano. E não estão. Bem, agora o exemplo número 5. Pretende-se construir um mosaico com formato de triângulo retângulo, dispondo-se de 3 peças, sendo 2 delas triângulos congruentes, e a terceira um triângulo isósceles. A figura representa 5 mosaicos formados por 3 peças. Na figura, o mosaico que tem características daquele que se pretende construir é o de que número? Eu quero saber qual é o mosaico. 1, 2, 3, 4 ou 5, que tem 2 triângulos congruentes e um terceiro triângulo que é isósceles. Vamos analisar triângulo por triângulo e dizer o que está acontecendo. Vamos ver o mosaico 1. Eu vou chamar os 3 triângulos de A, B e C. Olhando com calma, os triângulos A e B são semelhantes, mas não são congruentes, embora o C seja isósceles. Bom, por que os triângulos A e B não são congruentes? Bom, eles são semelhantes porque os ângulos internos de um e do outro são iguais. 30 e 30, 60 e 60 e 90 e 90. Bom, acontece que a hipotenusa do triângulo A é cateto do triângulo B. Então, obviamente, a hipotenusa do triângulo B é maior do que a hipotenusa do A. Logo, os triângulos A e B são apenas semelhantes, não são congruentes. Então, essa opção está descartada. Agora, o mosaico 3. Triângulos A e B, como vocês veem na figura. Bom, os triângulos A e B são congruentes.
vocês podem ver que os ângulos internos são os mesmos e a hipotenusa dos dois é a mesma. Então, eles são congruentes. Agora, o triângulo C, como tem 3 ângulos distintos, então não há possibilidade dele ser isósceles. Ele é escaleno mesmo. Tá? Então, a opção 3 de mosaico 3 está descartada. Agora, o mosaico 4. Triângulos A, B e C, como eu denominei em vermelho. Bom, os triângulos A e B são congruentes. Não há dúvida, porque os ângulos internos são os mesmos e o cateto oposto a 25 graus num e no outro tem a mesma medida. Então, os triângulos são congruentes. Mas o triângulo C, como tem ângulos internos distintos, ele não tem possibilidade de ser isósceles. Ele é escaleno. Então, a opção 4 do mosaico 4 já está fora. Vamos agora ver o mosaico 5. Temos os triângulos A, C e B. E aí, vamos perceber que os triângulos A e B são congruentes. Por quê? Os ângulos internos são iguais, são os mesmos, e você vai perceber que o lado oposto a 120 graus é a mesma medida que o lado oposto a 120 graus nos dois triângulos. Por quê? Porque o triângulo maior, somados os triângulos AC e B, tem 2 ângulos agudos de 30 graus. Então, obviamente, o ângulo formado por 30, 60 e 30, que dá 120 graus, é formado por 2 lados que são congruentes. Então, os triângulos A e B, obviamente, são congruentes. E o triângulo C é equilátero. Bom, aí é preciso analisar com calma a figura do mosaico 2, que ainda falta eu analisar. Por quê? Alguns autores consideram que o triângulo equilátero é uma modalidade de triângulo isósceles, dizendo que o triângulo isósceles é aquele que tem no mínimo 2 lados iguais. Bom, então vamos olhar com cuidado e ver qual das duas respostas. Vai ser o mosaico 2 ou o 5, que vai estar melhor respondendo a questão. Então, no mosaico 2, temos os triângulos A, B e C. Os triângulos A e B são congruentes. Por quê? Porque, traçando a altura relativa à base, essa altura é mediana e bissetriz interna e mediatriz também. Então, os dois triângulos são congruentes, A e B. Bom, agora o triângulo C é isósceles. Por quê? Porque tem 2 ângulos iguais a 30 graus. Então, não há dúvida. A resposta é mais focada na resposta daquilo que se deseja, seria o mosaico 2. Ok? Mas cuidado, porque o mosaico 5 estaria quase dentro das especificações desejadas. Tá? Bom, então vamos lá. Agora o exemplo 6. Por sua vez de jogar, um jogador precisa dar uma tacada na bola branca, de forma a acertar a bola 9 e fazê-la cair em uma das caçapas de uma mesa de bilhar. A bola 8 encontra-se entre a bola branca e a 9, e o jogador então adota a estratégia de dar uma tacada na bola branca em direção a uma das laterais da mesa, é o que a gente chama de tabela. Tal que ao rebater, ela sai em uma trajetória retilínea, formando um ângulo de 90 graus com a trajetória da tacada, conforme ilustrado na figura. Bom, com essa estratégia, o jogador conseguiu encaçapar a bola 9. Considere um sistema cartesiano de eixos sobre o plano da mesa, no qual o ponto de contato da bola com a mesa define sua posição nesse sistema. As coordenadas do ponto que representa a bola 9 são 3 e 3. O centro da caçapa de destino tem coordenadas 6 e 0. E a abscissa da bola branca é 0,5, como representamos na figura. Se a estratégia deu certo, a ordenada da posição original da bola era... Aí vem as opções. Então, você está vendo a bola branca sem número, você vai estar vendo o taco do bilhar, o jogador vai bater na bola branca, ela vai bater na tabela e vai fazer um ângulo reto na trajetória que ela vai adquirir após bater na tabela, indo acertar a bola 9. Repare que da bola branca para a bola 9 tem a bola 8 no meio do caminho, que não permite uma tacada direta. O objetivo é fazer com que a bola branca bata na 9 e leve a bola 9 para a caçapa à direita, no canto inferior direito. Tá? Bem, vamos à resolução da questão. Primeira coisa, eu vou traçar uma horizontal passando pela posição inicial da bola branca. E eu quero saber a ordenada desse ponto, que é a resposta requerida. Tá? Bom, 3 menos 2 dá 1. Este 1 eu transporto para cima em 2 momentos. Esse triângulo aí que você está vendo em azul, transparente, é um triângulo retângulo isósceles. E os 2 ângulos agudos medem 45 graus. Bem, agora eu traço uma horizontal paralela à linha vermelha pontilhada, passando pelo ponto 3, no eixo vertical.
Aquela medida ali vai ser 1 também, porque trata-se de um triângulo isósceles também. Bom, eu vou traçar uma paralela vertical e ali a medida 1 aparece mais uma vez e outra vez no eixo X. Bom, então 2 menos 1 dá 1. Aquela medida em vermelho ali é coordenada no eixo X, que é 1. 1 menos meio dá meio. Esse meio eu passo lá para cima. Então, obviamente, aquela medida vertical pequenininha ali, que corresponde ao cateto do triângulo retângulo que você está vendo à esquerda, também vai medir meio. Então, y mais meio tem que dar 3. Ou seja, o y dá 2,5 e fechou a questão. Ok? Letra E. Questão de Olimpíada de Matemática. Muito bem, pessoal. Sendo assim, desejo a vocês um bom final de semana. Essa é a nossa bibliografia na preparação dessa aula. Se vocês gostaram da aula, não se esqueçam de dar um like e inscrever-se no canal do YouTube Azimuth Matemática e bater o sininho. Até a próxima aula e bom final de semana para vocês.